Oi pessoal, boa tarde. Vamos resolver aqui mais um exercício de programação. Esse exercício aqui é da Olimpíada Brasileira de Informática, OBI, da edição de 2013. Nesse exercício é pedido para o usuário informar 6 valores dentro de um vetor. Está representado aqui. Sendo que os dois primeiros valores, esse 1 e 2 aqui no caso, representa as dimensões de um certo pano, e esses outros dois valores aqui em seguida, 3 e 4, são as dimensões de outro pano, e esses dois últimos valores é a dimensão de um pano que eu desejo formar com a soma desses quatro primeiros aqui. Ou seja, se eu pegar e multiplicar, encontrar a área desse retângulo aqui, que é 1 e 2, lembrando que esses dois aqui todos são retângulos, então se eu pegar e multiplicar 1 vezes 2, encontrar a área, que vai dar 2, e depois se eu pegar e multiplicar 3 vezes 4, que vai dar 12, e somar 12 com 4, somar 12 com 2 no caso, que dá 14, essa soma tem que dar igual a multiplicação dessas dimensões aqui, de 5 vezes 6, que é 30. Se der igual, o resultado está certo, ou seja, isso significa que esses quatro primeiros números aqui, 1, 2, 3 e 4, formam esse lençol aqui, que é de 5 e 6, que dimensões 5 e 6. Como está representado aqui, 1 vezes 2 igual a 2, 3 vezes 4 igual a 12, 5 vezes 6 igual a 30. Aqui. A soma, no caso, não é igual a 30. Como não é igual a 30, eu não posso formar um lençol com a soma dessas dimensões aqui, dessa área 12 e 2. Esse lençol não pode dar essa área aqui, que é 30, que com as dimensões 5 e 6. Isso não pode acontecer. Agora aqui no código, primeiramente é declarado aqui a biblioteca stdio.h. Aí depois vamos aqui para a função principal, que é o int_main, e aqui vamos declarar o vetor onde vai ficar as dimensões dos dois primeiros lençóis e a dimensão que eu quero ver se vai ser encontrado ou não. Por isso que são 6 espaços do vetor. Aqui também é declarada a variável i de incremento. E esse S1, por que o S1 é inicializado com 1? Porque a cada loops, a cada incremento no i, vai ocorrer uma multiplicação. E se eu inicializar o S1 com 0, não, todo loop vai dar o mesmo valor sempre. Vai dar sempre 0, porque vai sempre multiplicar por 0. É por isso que eu devo inicializar com 1. A mesma coisa para o S2 e S3 aqui. Esse S1 aqui vai ficar o resultado da multiplicação da dimensão do primeiro lençol que eu quero encontrar. Vai ficar armazenado em S1. E o S2 vai ficar a dimensão do segundo lençol. E no S3 eu vou verificar se a soma de S2 e S1 é igual a S3. E aqui no loops vai começar de 0 até i menos 6, o i menor que 6, ou seja, vai de 0 a 5. Então o vetor tem 6 espaços aqui, e a cada loops o i vai ser incrementado aqui nesse laço for. E aqui o usuário vai informar o número de dimensão por vez aqui, armazenado nessa variável aqui do vetor. E aqui, quando o i for menor que 2, ou seja, se o i for 0 ou
ou 1, ele vai multiplicar por 1 e guardar em S1. Isso que significa essa multiplicação aqui e esse igual. Vai multiplicar por 1, depois vai somar e vai guardar em 1, em S1. E aqui a mesma coisa está acontecendo aqui em S2. Quando i é maior ou igual a 2 e i é menor que 4, ou seja, daqui, nesse primeiro aqui, o i poderia ser 0 ou 1. E aqui o i pode ser 2, 3, ou 2 ou 3. Ou seja, esse S2 aqui representa a dimensão do segundo lençol, do segundo pano, informado no vetor. E a cada loops vai multiplicar. Vai multiplicar o valor que está lá na posição 2 do vetor. Vai multiplicar por 1 primeiramente. Aí depois eu vou pegar a posição 3 e vou multiplicar e vou guardar, armazenar novamente em S2. E aqui é a mesma coisa que em S3. Em S3 é o valor que eu quero analisar. Se S1 ou S2, se a soma de S1 e S2 é igual a S3. E para eu descobrir o S3 pode ser o i de incremento, né, do S3 pode ser menor que 6 e maior ou igual a 4. Ou seja, ou o i é 4 ou 5. E quando o i for 4 ou 5, ele vai multiplicar aquele valor que estava em S3, que começou com S1, com valor 1 aqui em cima. Aí ele vai multiplicar, quando for na posição 4, ele vai multiplicar pelo valor que está no vetor na posição 4. Depois vai multiplicar esse valor que está em S3, vai multiplicar pela posição 5 do vetor e vai armazenar novamente em S3. É isso que significa esse símbolo aqui. Está multiplicando e armazenando na mesma variável. E aqui no final ele está analisando se a soma de S1 e S2 for maior ou igual a S3. Aí sim eu posso formar um lençol com essas dimensões, cujo resultado vai dar igual ao valor de S3. Se caso S1, a soma de S1 e S2 for maior ou igual a 3, eu posso sim formar um lençol com essa dimensão S3. Agora, se não, se essa soma for menor que S3, é impossível formar um lençol com essas dimensões aqui, S1 e S2 sendo igual a S3, porque vai ser menor no caso. Aí ele forma para o usuário esse N aqui de não. Agora vamos ver o programa sendo compilado agora. Para compilar, digitamos o comando gcc --o para formar o executável lençol e depois digitamos o arquivo onde está o código fonte do programa. E para executar, digitamos // e o nome do executável. Agora vamos informar as dimensões do primeiro lençol. O lençol tem a dimensão 1, o lado de 1 do lençol é 1 e o outro lado é 2. Lembrando que esse lençol é um retângulo. E do segundo lençol, um lado pode ter 3 e o outro lado pode ter 4. E agora eu quero verificar se esses dois lençóis vão formar um lençol de dimensões 5 e 6. Vamos ver se isso vai ocorrer. 5 e 6. Não ocorreu. Bem, isso aqui foi mais um exercício de programação em C.
e obrigado pela atenção.